Obrigado, Luísa. Bem, olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro plantão de Tira Dúvida do componente curricular. Como bem disse a Luísa, eu sou o professor Roberto Carlos Vieira Júnior e juntamente com o professor Fabrício Azevedo Voltarelli, estamos aí responsáveis pelo componente curricular de Fisiologia do Exercício e Câncer aqui no curso de especialização em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite em participar, Luiz, ao Guilherme e ao pessoal organizador aí da pós-graduação em Fisiologia. Bem, nesse primeiro plantão, eu fiz um breve roteiro dele para a gente ter um caminho do que nós vamos abordar durante esse encontro síncrono. A princípio, eu vou fazer uma breve apresentação da equipe, eu vou fazer uma apresentação minha, do professor Fabrício, vou fazer a apresentação do cronograma do componente curricular, vou fazer a apresentação completa do cronograma do início, que se deu no dia 29 até o final do mês de maio, que vai as nossas atividades. Vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre a unidade 1, que diz respeito à epidemiologia e fisiopatologia do câncer. Posteriormente, entrarei na atividade avaliativa 1, que a gente tem uma data de envio dessa atividade até o próximo dia 10, tá? Depois, a gente vai falar das dúvidas, as que foram colocadas no mural. A gente recebeu uma dúvida por e-mail e abrirei para vocês falarem também sobre as dúvidas que foram geradas aí durante o nosso encontro e farei o encerramento, tá bem? Falando aí da nossa equipe, o professor da disciplina é o professor Dr. Fabrício Azevedo Voltarelli. Ele possui graduação em Educação Física, é mestre em Ciências da Motricidade, doutor em Ciências da Motricidade. Todos esses cursos aí foram feitos na Universidade Estadual Paulista, na Unesp de Rio Claro. E o pós-doutorado dele em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente ele é professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Mato Grosso, né, desde 2009, no campus universitário de Cuiabá. Ele possui, com essa atualização que eu fiz hoje, 132 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, é revisor de outros 12 periódicos e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente ele é vice-coordenador. Além disso, ele tem o privilégio de ser meu orientador. Tenho uma excelente relação com ele, vocês vão perceber isso. O único defeito dele é que ele é torcedor do Corinthians, mas seguimos juntos. Bom, eu sou graduado em Educação Física, fiz mestrado em Biociências pela Faculdade de Nutrição da UFMT também. Atualmente curso o doutorado em Ciências da Saúde, orientado pelo professor Fabrício Voltarelli, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMT. Sou professor do quadro efetivo da Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Cáceres, no interior aqui do estado, a 200 quilômetros de Cuiabá, desde o ano de 2014. Atualizei o Lattes hoje também, tenho já 30 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, sendo autores de alguns e coautores e colaboradores de outros. Atualmente, coordenador do grupo de estudos em biodinâmica, exercício físico e saúde. Eu acho que, em relação à equipe, somos dois profissionais que atualmente estamos trabalhando com o tema que é o componente curricular, o nosso componente curricular, né? E o professor Fabrício fez o pós-doutoramento dele lá em 2016, trabalhando com o tema também relacionado ao nosso componente. E aprofundamos isso, ele trabalhou inicialmente com modelos animais, né? Ele tinha esse afeito por trabalhar com animais, né? Porque na graduação, no mestrado e no doutorado ele trabalhou com esse tipo de modelo, no pós-doutoramento também, e atualmente a gente está fazendo estudos com humanos, né? Junto ao Hospital de Câncer do Estado de Mato Grosso. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a equipe? Posso passar, né? Seguimos. Entrando aqui no componente curricular, no cronograma do componente
curricular. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Não abriu? Vou levar pela guia. Ok? Apareceu? Beleza. Bom, isso aqui é o nosso guia, né? Como em todo bom estudo, boa pesquisa, a gente tem um cronograma para apresentar para ele ser seguido, e aqui não seria diferente, né? Esse cronograma ele já está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Vocês podem acessar lá a abinha da atividade e vai aparecer lá para vocês. O nome da nossa disciplina, Fisiologia do Exercício e Câncer, possui duração do dia 29/4 até o dia 30/5, tá? Serão distribuídos nessa disciplina um total de 100 pontos, tá, em 3 atividades avaliativas, sendo a primeira atividade com valor de 30 pontos, a segunda com valor de 30 e a última com valor de 40 pontos. Os professores responsáveis pela disciplina, eu e o Fabrício, o professor Roberto e o professor Fabrício. Bom, eu creio que vocês já tenham familiaridade com as informações que contém aqui, mas é sempre bom destacar aí, né? O ambiente virtual para acesso ao Classroom está disponível aqui também. Os critérios de frequência já estabelecidos pela universidade, os critérios para aprovação na disciplina estão todos descritos aqui no cronograma. E caso vocês desejem aprofundar um pouquinho além do que a gente abordar durante os encontros, durante a aula, ir um pouquinho além daquilo que está colocado no e-book, as referências bibliográficas recomendadas estão colocadas aqui. As webconferências serão com aulas online, né? Sempre as aulas teóricas online ao vivo, com disponibilidade para acesso assíncrono. Teremos esclarecimentos de dúvidas nesse momento, além dos próximos 3. E ainda teremos o acesso ao mural, acesso a e-mail, enfim, vocês têm inúmeras maneiras de nos encontrarem aí para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês venham a sanar. Agora, especificamente falando da semana 1, tá? Essa semana começou com o início da nossa disciplina do dia 29/4 até o dia 10/5. Ela vai ser uma semana bem agitada, assim como a segunda semana, né? Porque, além do nosso plantão, que está começando hoje, já colocado aqui, entre as 19h30 e as 20h30, haverá o primeiro encontro síncrono com o professor Fabrício também no sábado, dia 8/5, das 9 às 12 no horário de Brasília. E para a indicação e material de estudo para essa primeira semana é a leitura da unidade 1 do e-book, né, que fala sobre epidemiologia e fisiologia e fisiopatologia do câncer, e o envio da atividade para a gente, que está disponível desde o dia 29/4, vocês têm que submetê-las para a gente até o dia 10/5, às 7 horas. Na segunda semana, entre o dia 10 e o dia 17, nós teremos um novo plantão de dúvida na terça-feira, no dia 11/5, nesse mesmo horário. E no sábado também haverá um encontro síncrono, o segundo encontro síncrono com o professor Fabrício, no dia 15/7, das 19 ao meio-dia, considerando aí o horário de Brasília. E haverá também, como atividade avaliativa 2, que é relativa à unidade 2 do e-book, Fisiologia do Exercício e Câncer, Sistema Imune, Câncer e Exercício Físico. Ela vai ser disponibilizada para vocês no dia 10/5, e vocês têm até o dia 17/5 para encaminhar elas para nós respondidas, para que sejam feitas as devidas correções, tá? A terceira semana inicia no dia 17 e finaliza no dia 24 de maio. Haverá nessa terceira semana o nosso terceiro encontro síncrono de plantões e discussões e esclarecimento de dúvidas. E haverá também aí uma palestra com o professor convidado a ser divulgado adiante aí para vocês. Como atividade avaliativa,
haverá atividade avaliativa 3, que tem relação com a unidade 3 do e-book, sobre prescrição de exercício físico, né? Essa atividade 3, ela vai ser disponibilizada para vocês a partir do dia 17 do 5, e vocês terão até o dia 24 do 5 para nos enviarmos. E do dia 24 do 5 ao dia 30 é a última semana. A gente vai realizar o nosso último plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida, na terça-feira, e os outros espaços serão destinados para correção das atividades ou qualquer outra adequação que seja necessário realizar durante o decorrer aí da semana, né, dos nossos encontros. Em relação a cronograma, a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta? Um de cada vez, para não causar tumulto. Da minha parte, não, professor, tá claro. Tá Obrigada. claro, né? Eu que agradeço. Bom, indo adiante, passando do cronograma do componente curricular, a gente entra na unidade 1. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do e-book, né? Lá da parte de sumário do e-book, ele é dividido aí em 6 capítulos, essa parte de epidemiologia e fisiopatologia do câncer, tá? Fala um pouco, antes do capítulo 1, faz uma contextualização histórica do câncer, fala no capítulo 1 sobre a incidência de câncer no Brasil e no mundo. Capítulo 2, fisiopatologia do câncer. Capítulo 3, as causas do câncer. O capítulo 4, os tipos de câncer. E o 5, os principais tratamentos de câncer. E o capítulo 6 vai falar aí sobre a prevenção, né? É uma contextualização do ambiente para vocês verem onde que vocês estão palpando, né? É isso que está trazendo essa parte do e-book. Com o intuito de contribuir um pouco com o que está sendo posto na unidade 1 do e-book, eu busquei fazer uma contextualização sobre todos esses capítulos aí. Vamos abordar um pouquinho do que cada um deles traz para nós aí. Bem, a parte histórica do câncer ele é muito engraçada de se entender, né? Porque apesar de parecer que o câncer é uma doença contemporânea, muito falada a partir dos anos de 1990, anos 2000, ela não é uma doença tão nova assim, tá? Existem relatos 3 mil anos anteriores a Cristo de pessoas que poderiam estar desenvolvendo algum tipo de patologia que caracterizaríamos ela hoje como um câncer, né? A palavra em si, câncer, ela é de origem grega e significa caranguejo, né? Se vocês são adeptos aí a olhar o horóscopo, por exemplo, vocês vão relembrar lá que o símbolo do signo de câncer é um caranguejo, certo? Então, nesse sentido, o significado, né, de câncer na linguagem grega, ela retoma realmente a esse nome, por isso que esse símbolo traz essa característica, né? E por que que Hipócrates, que é tido como pai da medicina, aí, colocou esse nome para esse tipo de patologia? Porque o caranguejo ele apresenta uma característica morfológica muito próxima do que é o câncer sólido, né? Não o câncer líquido. Ele possui um cefalotórax semelhante à massa tumoral, certo? Deixa eu colocar um ponteirinho aqui. Essa parte central aqui parece muito com uma massa tumoral do caranguejo. E as patas e as suas pinças, né? Elas se assemelham e refletem ou referem-se, né, à irrigação e proliferação da necessidade de angiogênese para levar substrato energético para a irrigação dessa massa tumoral. Então, por isso que ele utilizou essa nomenclatura, né? Empregou ela pela primeira vez. Atualmente, essa palavra câncer, ela é um item genérico, né?
ela é utilizada por um conjunto de inúmeras doenças. Existem mais de 200 doenças que podem ser chamadas de câncer. A única coisa que se assemelha entre essas 200 ou mais de 200 doenças que são caracterizadas hoje com esse nome, é justamente essa replicação, esse crescimento desordenado das células, né? Então, elas possuem essa característica. E enquanto contexto histórico, eu trago para vocês esse livro aí, para quem gosta um pouquinho, é esse aqui, ó. Ele é um pouquinho espesso, né? Mas o nome do livro é O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Ele foi escrito por um indiano. O nome do indiano é Siddhartha Mukherjee. Mas ele é indiano que vive desde muito jovem nos Estados Unidos. Mas ele é um estudante, estudou biologia em Stanford, estudou imunologia em Oxford e formou em medicina em Harvard. Ele passou nas principais faculdades do mundo, no que diz respeito aí ao conhecimento científico, e escreveu aí a biografia do câncer. Mas ele traz um contexto muito bacana sobre a história do câncer, desde aproximadamente 1890, sobre as descobertas dos primeiros remédios, os primeiros testes, sobre como eram feitos os lobbies, né, para investir em pesquisa, principalmente nessa área relacionada a fármaco, a interesse de indústrias que por trás de tudo isso para desenvolver remédios, enfim. Ele traz uma contextualização muito boa sobre toda essa história, essa biografia do desenvolvimento do câncer que a gente tem vivido, né? Mas como eu disse para vocês, isso. Aparentemente, os estudos relacionados ao câncer têm sido recentes. Bom, eu fui lá no PubMed e coloquei no buscador a palavra câncer. E fui nesse gráfico aqui de resultados por ano. Observem, entre os anos de 1980 e 2000 foram publicados pouco mais de 1 milhão de documentos. Só no ano de 2020 foram publicados 242 mil documentos. Olha como que a gente está numa área crescente de investigação científica, né? A gente tem 1/4 dos documentos publicados, dos artigos científicos publicados em apenas um ano, em detrimento a 20 anos anteriores do milênio passado, né? E quando a gente vê os números totais de de artigos publicados do ano de 2001 até o ano de 2021, já temos 2,7 milhões de publicações, né? É algo extremamente relevante para a parte científica nossa. A gente tem estudado muito, é uma área que tem sido muito investigada. Mas quando nós olhamos para a parte um pouco mais específica do nosso componente, eu fiz o seguinte: adicionei a palavra câncer e exercício físico no mesmo buscador. E olha só o que acontece. Entre os anos de 1980 e 2000, aparecem 2013 resultados, né? Porque durante esse período aqui, não acreditava-se no potencial que o exercício físico poderia trazer de benefício ou de prevenção ao desenvolvimento de câncer. E olhando apenas o ano de 2020, fazendo de modo semelhante ao que eu fiz anteriormente, já foram publicados 2.250 textos. Na hora que a gente atualiza aqui para ver quantos textos foram publicados de 2001 até 2021, a gente chega a um total de 18.200 textos com os buscadores câncer e exercício físico na principal base de dados de publicações médicas no mundo, né? Parece que isso tornou algo mais eficiente, mais interessante. Por que isso? Porque a partir aproximadamente dos anos 2000, 2002, que surgiram os estudos comprovando que o exercício físico, além de ser um fator de prevenção ao câncer, ele pode contribuir como um tratamento complementar ao câncer. Então, inúmeras outras investigações passaram a ser instigadas a partir de então. Bem, mas por que, né, investigar tantas investigações a partir dos anos 2000? Talvez esse gráfico aqui de transição epidêmica, né, de distribuição
proporcional das causas de morte no Brasil dos anos de 1930 até o ano de 2015 possa explicar alguma coisa. Essa linha vermelha aqui são as causas de morte por doenças infectoparasitárias. Eu não sei se está bem visível para vocês, mas no ano de 1930, aproximadamente 45% das mortes no Brasil eram relativas a esse tipo de doença, infectoparasitárias. Para se ter ideia, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer em 1930 eram de 36 anos e meio. Ou seja, você que tem aí seu avô, que nasceu ali em 1930, 1940, a expectativa dele de vida ao nascer era de 36 anos. E se ele está vivo até hoje, ele tem aí uns 90 anos aproximadamente, né? Viveu muito além do que a expectativa dele lá no início da vida dele. Mas a gente passa por uma transição epidêmica aqui, né, de causas de morte. Eu vou pedir para vocês desconsiderarem essa linha amarela porque ela é a soma de todas as outras causas, não sendo as principais causas. Mas olha aqui, a doença circulatória, que hoje é a principal causadora de óbitos no Brasil, ela era só a terceira aqui em 1930. Em 1950, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer já era de 48 anos, né? Mas ainda cerca de 30% da população morriam por causa de doenças infectoparasitárias e por falta muitas vezes de cuidados básicos, de lavar a mão, de lavar alimentos, de saneamento básico, né? São coisas que são muito antigas, apesar de em algumas cidades do interior, principalmente, você ainda vê uma falta de saneamento básico, mas são coisas muito, muito antigas que está perpetuada no país, mas foi melhorada muito ao longo do tempo, né? E quando a gente olha no ano de 1970, aqui a principal causa de morte já passa a ser as doenças circulatórias, com aproximadamente 25% das causas de morte no país. Indo adiante, em 1990, a expectativa de vida do brasileiro era já de quase 67 anos, com as doenças circulatórias reinando aqui já, né? E um leve traço vermelho aparecendo aqui. Essa linha vermelha começa lá embaixo com quase 0% de causas, e aqui em 1990 já está com aproximadamente 10%, são as neoplasias, né? E já no ano de 2010, nesse ponto aqui exatamente, a neoplasia já passa a ser a segunda maior causa de morte no Brasil, de modo proporcional. Aproximadamente 15% das mortes hoje no Brasil são relacionadas ao câncer, né? Isso é extremamente grandioso, esses números, né? Em uma palestra que o professor José Alberto Duarte, talvez o Fabrício até comente isso com vocês no sábado, ele disse que possivelmente no mundo a neoplasia já está ou muito próxima das doenças circulatórias ou até mesmo já passou. É que a estatística ainda não pegou a contagem, né, mas é uma coisa que ele acredita. Ele é um médico da Universidade do Porto, de Portugal, e estuda muito essas características do desenvolvimento neoplásico e as características epidêmicas da neoplasia também. Professor, Bom, eu posso fazer uma pergunta? pode sim, fique à vontade. Por que que por volta de 1940, era tão mais baixo do que é hoje? Na sua opinião, é porque não era assim corretamente mensurado ou é porque realmente os fatores da vida moderna estão aumentando aí o risco e aumentando mesmo a doença? Ana, eu agradeço a sua pergunta e ela é muito relevante para aquilo que a gente está conversando. Mas eu fui destacando durante a apresentação específica do gráfico ah, o tempo e a expectativa de vida. O que está acontecendo com a nossa expectativa de vida com o passar do tempo? Ela passou lá de 1930 a 36,5 anos para 2010, 73 anos. Nós dobramos a nossa expectativa de vida. E o câncer, a gênese do câncer, ela tem uma relação muito próxima uh,
com o nosso processo de renovação celular, né, do ciclo celular, que eu vou chegar adiante, eu chego nessa parte. E isso acontece mais vezes quanto mais tempo a gente viver, né? Quanto mais você viver, quanto mais tempo você viver, mais vezes você vai replicar células. E é um fator que vai favorecer aí ao aparecimento de uma pequena mutação e aí pode surgir o câncer, né? Mas existe subnotificação, a gente sempre, no Brasil, ela com certeza existe também, faz parte do nosso sistema, mas não é só para neoplasia. Então acaba que existe um equilíbrio na distribuição quando a gente leva esse fator de subnotificação em conta, né? E cada vez mais, atualmente a gente tem tido hospitais especializados para o atendimento específico da patologia, a gente encontra um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais rápido, então vai dando uma sobrevida maior às pessoas também, né? Então a gente estamos em um caminho de melhora, né? Mas já as neoplasias têm uma tendência de se igualarem ali ou até mesmo ultrapassarem as doenças circulatórias em percentual aí de mortes no país. Muito obrigada, super interessante isso. Por nada. E agora falando de nível de mundo, né? A, a, o, recentemente, né, no ano de 2018, a Organização Mundial da Saúde publicou o que nós chamamos de Globocan, né? O que seria o desenvolvimento aí das informações do câncer no mundo. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o número de incidência. O que é incidência? São casos novos de câncer no mundo. Todos os, todos os anos, né, é feita uma verificação, aqui está levado em consideração todas as idades e ambos os sexos, né, essas notificações. E estima-se, né, que no ano de 2020 haveriam quase 19 milhões de novos casos de câncer. E ainda no ano de 2040, que é o último ano da estimativa, seja de 29,5 milhões. Ou seja, a incidência de câncer nesse período aí de 20 anos tende a aumentar cerca de 55,5%. É um aumento exponencial, demasiadamente grande, e tem uma relação direta, como a Ana havia perguntado, com o estilo de vida da população e uma população cada vez mais industrializada, né? Indo para o gráfico de mortalidade do mesmo instituto ali, da Organização Mundial da Saúde, publicado pelo Globocan em 2018, no ano de 2020, estimava-se que 10 milhões de pessoas morreriam no mundo por causa do câncer, dentre todas as idades e ambos os sexos, e no ano de 2040, 16,3 pessoas morreriam de câncer no mundo aí, que é um número espantoso, né? Um aumento maior do que a incidência, inclusive, né? 63% de aumento em 20 anos no número total de mortes. E no Brasil, né? Como que está as coisas no Brasil? O órgão responsável por essas estimativas no Brasil é o Instituto Nacional de Câncer, que tem sede no Rio de Janeiro. Ele não é apenas um instituto de notificação, mas eles têm unidades hospitalares também, né? Inclusive, fizemos uma visita lá no ano de 2018. E no ano de 2020 foi a última publicação atualizada aí sobre as estimativas de incidência e causas de morte por câncer no Brasil, né? E aqui percebemos que temos uma incidência alta de câncer de próstata para homens e de mama feminina. Não se espante com esse termo, tá? Mama feminina, porque ele está correto. Porque tem câncer de mama na mama masculina também. É um pouco raro, mas acontece. E o câncer de colo e reto é o segundo colocado tanto para homem quanto para mulher nas estimativas de números totais de câncer no país. Já o gráfico de apresentação dos valores de mortalidade, ela foi atualizada no ano de 2019 pelo INCA, tá? E o câncer que mais mata os homens no país é traqueia, brônquios e pulmões,
ainda tem uma relação muito próxima com o consumo de tabagismo, né? E, posteriormente, é o câncer de maior incidência, que é o de próstata. Das mulheres, elas se invertem aqui, né? O câncer que tem maior incidência é o que mais mata, 18 mil óbitos no ano de 2019, e traqueias, broncos e pulmões, né, com cerca de 12.621 mortes no ano de 2009, que é um número também bem alto, né, para a nossa população. Mas aqui, retornando ali o que a Ana havia dito também, perguntado, a melhora do sistema de informação nacional, que é chamado de SIM, né, Sistema de Informação de Mortalidade, tem contribuído também para o aumento desses números, tá bem? Mas o que vem causando, né, tanta morte, um número tão alarmante, uma coisa tão acentuada assim? O que causa, de modo geral, o câncer? De 80% a 90%, as causas da gênese do câncer estão associadas a fatores externos, a exposição ambiental, a hábitos de vida, a estilo de vida. Isso vai causar o tipo de mutação conhecida como mutações induzidas, né? Que são exposições a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos que podem levar aquele gene a sofrer uma mutação. E entre 10 e 20% das causas de câncer no país, né, ela tem causas relacionadas a causas internas, hereditariedade, que pode vir surgir aí, né, levar a mutação específica de algum gene que pode causar o surgimento aí de uma neoplasia. Essas mutações causadas aí por causas internas, elas são chamadas de mutações espontâneas, né? São erros que são causados durante o processo mesmo de replicação celular, né? Aqui, nessa figura, ela aparece as estimativas do percentual de casos de câncer atribuíveis a fatores de risco. O principal fator de risco ainda é o tabagismo. Por incrível que pareça, a gente ainda tem um alto fator de risco relacionado ao tabagismo. Inclusive, inúmeras campanhas anti-consumo de tabaco está relacionado ao surgimento de câncer. Talvez vocês tenham observado nas caixinhas do cigarro aquelas campanhas anti-câncer que aparecem naquelas imagens, enfim, quem tem acesso à caixinha, né? Mas ainda temos as infecções, que são fatores não modificáveis, por HPV, por H. pylori, enfim. Ingestão de hortaliças abaixo de 250 gramas por dia é um fator de risco. E olha aqui que bacana, inatividade física é o quarto maior fator de risco para desenvolvimento, ou um fator de risco, né, atribuído ao desenvolvimento de câncer. Baixa ingestão de frutas, sobrepeso e obesidade, alto consumo de sal, né? Agentes ocupacionais, aquelas pessoas que trabalham com radiação, enfim, ingestão frequente de álcool, consumo de carne processada, enfim, o que está elencado para o Brasil os principais fatores de risco. Esse estudo foi publicado por Azevedo e Silva no ano de 2016 e ele é muito utilizado nos livretos do INCA também, né? Então, percebe-se que só a relação aqui de fatores modificáveis que a gente possa contribuir de algum modo para diminuir esse risco de exposição da população a esse tipo de fatores, muitos deles estão relacionados à nutrição e ao exercício físico, certo? Olha, ingestão de hortaliça, inatividade física, ingestão de frutas, sobrepeso, consumo de sal, ingestão de álcool, consumo de carne processada, né? Se você juntar todos esses fatores de risco modificável e conseguir contribuir aí para o seu cliente ou para o seu paciente, efetivamente você vai estar tirando ele ou diminuindo ele a exposição de risco. E aqui, falando um pouquinho, não vou entrar no mérito da biologia molecular, mas vou rememorar vocês da parte lá da biologia, o que pode vir a cometer, né?
no nosso no ambiente interno, o que acomete ali o desenvolvimento do câncer. Talvez vocês recordem lá das aulas de biologia, o ciclo celular, né? O ciclo de replicação celular. A gente tem o gap 1, o momento de síntese, o gap 2 e o momento da metáfase que acontece durante a replicação celular. Para cada uma dessas etapas, o nosso organismo possui uma engenharia de checkpoint. O que é isso? Ele faz checagem para ver se está tudo certo, para permitir ou não que aquela duplicação siga adiante, siga à frente. Se alguma coisa tiver errado durante esses checkpoints aí, essa duplicação ela é interrompida e essa célula muitas vezes ela é programada a sofrer apoptose, que é a morte celular programada. Mas, voltando ao tempo e à expectativa de vida, quanto mais tempo você vive, maior são os números de replicações que acontecem no seu corpo. Se ela acontecem a todo momento, nesse momento ela está acontecendo em todos nós, né? E aí, em algum momento desses checkpoints, deixa o nosso organismo, por algum probleminha ali, deixa passar algum eventual erro adiante. Né? Isso é tido como uma mutação. Né? Para se ter uma ideia da perfeição do organismo, só durante a fase de síntese, que é essa fase aqui, que é a fase que faz ali a duplicação dos nucleotídeos do nosso DNA, para a formação de uma nova fita dupla, para a formação posterior de duas células filhas. Né? Acontece um erro a cada 10 milhões de duplicação ocorrida nos nossos nucleotídeos. Nossa, mas é tão pouquinho, né? Não, mas a gente tem muito DNA, correto? Mas tem uma enzima lá chamada DNA polimerase. Ela detecta esses erros e corrige. Ela corrige aproximadamente 99% dos erros de toda a duplicação. Isso torna a fidelidade global da replicação de um erro para 1 bilhão de nucleotídeos colocados na fita dupla, né? O que faz com que a maquinaria de proteção para que esse erro não ocorra, não provoque uma mutação, seja gigante. Posterior à síntese, se por acaso esse 1% aqui passar adiante, ainda tem um novo checkpoint aqui em G2, que pode marcar essa célula para ser destruída. Se passar de G2, depois da metáfase, ainda tem um novo checkpoint para tentar destruir essa célula aqui, que foi uma célula mutada. Né? Mas, infelizmente, como bem diria o nosso filósofo Wesley Safadão, aquele 1% é complicado. Após passar aquele 1% lá, aquela nossa célula que era normal, ela se torna uma célula hiperplásica, né? Começa a ter um aumento do número de células ali. Aquela célula que era para ter sido marcada para ser destruída, que não deveria ter sido replicada, ela está crescendo desenfreadamente. Aí começa a sofrer a displasia, que ela começa a permitir com que seu núcleo fique desnovelado, né, desenrolado, podendo acelerar o processo de replicação, porque a fita dupla está mais exposta, levando ao surgimento aí das neoplasias. Dentre as classificações possíveis dos tipos de câncer, né, existem atualmente empregadas 4, com uma possibilidade de surgimento de uma quinta, de um quinto nome, né, uma forma de nomenclatura dos tipos de câncer. Eu trouxe 2 para vocês, para a gente conversar sobre eles. Né? A primeira é baseada na nomenclatura que atualmente ela é empregada. Né? Normalmente, tumores benignos, elas são nomeadas baseados no nome do tecido de origem, adicionado a palavra oma, como fibroma, condroma, osteoma no caso dos ossos, adenoma das glândulas e papiloma no caso dos tecidos epiteliais, né? Dos epitélios. Já os tumores malignos, se forem tumores localizados, os tumores primários, a partir de células epiteliais,
são adicionados ao final do nome do tecido o carcinoma. Se forem a partir de células mesenquimais, é adicionado ao final do nome do tecido o nome sarcoma. Então, um câncer lá no fígado, que é maligno, vai chamar hepatocelular carcinoma. Em células epiteliais do rim, células renais, carcinoma. Em glândulas, adenocarcinomas. E assim sucessivamente é empregado as nomenclaturas dos tipos de câncer. Tá? E o outro tipo que eu trouxe para vocês é baseado já no desenvolvimento, no estágio de desenvolvimento do tumor. Né? Como que é isso, professor? Vocês vão ouvir muito falar isso, ou ver isso em prontuários, o termo TNM. Aqui é especificamente para um tipo de câncer, porque para cada um dos tipos de câncer tem um TNM, para posteriormente você classificá-lo nos estágios aqui adiante. Né? O T diz respeito ao tumor primário. Se tiver TX, significa que é um tumor primário, não pode ser avaliado. T0, sem evidência de tumor primário. TIS, carcinoma in situ intraepitelial ou invasão da lâmina própria. E assim sucessivamente. T1, tumor invade a submucosa. T2, tumor invade a parte muscular própria. T3, tumor invade além da muscular própria, se ultrapassa a submucosa ou tecidos. Percebe que, na medida que o tumor aumenta de tamanho, esses números também aumentam. Passa de 1 para 2, para 3 e para 4, quando o tumor invade diretamente outros órgãos ou estruturas e perfura ali o peritônio visceral. Já o L está relacionado aos linfonodos regionais, ou o número de linfonodos. NX significa que não pode ser avaliado, não se sabe o número de linfonodos. N0 é ausência de metástase linfonodal. N1, metástase para 1 e 3 linfonodos, e N2 acima de 4. Já o M da sigla significa metástase, tá? MX é quando a metástase não pode ser avaliada, M0 é a ausência de metástase e M1 é a presença de metástase. A partir da classificação TNM, a gente pode trazer as informações para cá e verificar qual é o estágio do tumor. Ele pode variar de estágio 0, quando não, a gente não possui aquelas informações, né, desde que elas sejam precisas, claro, até o estágio 4, quando você tem qualquer T ou N, mas você tem a presença efetiva de metástase em outro órgão, né? E aí tem as sugestões de tratamento, né? A gente não vai chegar nesse assunto aí, a gente trata em outro momento. Bem, até aqui a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu passei muito rápido? Um de cada vez, sem tumulto. Vou beber uma água. Da minha parte, tudo ok também, professor. Bom, então, conforme programado no roteiro, né, já que não temos dúvida, vamos entrar nas atividades. Vocês perceberam que já na abordagem da unidade, que eu falei agora anteriormente, eu já trouxe algumas informações relacionadas às atividades aqui, atividade 1. Tá? Eu trouxe as 8 questões para cá, para a apresentação, né? Mas vamos lá. Quais características do crustáceo o fizeram nomear um grupo de patologias com manifestações fisiopatológicas diversas, né? Afinal, o câncer ele é uma patologia, é um nome genérico para mais de 200 patologias. Quais são essas características, né? Aí lá tem característica de vida, é característica morfológica, né? Enquanto alternativa, qual que é essa característica? Tem as opções de resposta. Eu percebi que 6 pessoas já responderam o questionário e algumas pessoas ficaram assim, um pouco em dúvida. Mas eu creio que agora, com a aula, né,
e com a leitura da parte ali do preâmbulo do e-book, anterior ao capítulo 1, da unidade 1, está bem descrito lá quais são essas características do crustáceo que faz nomear um grupo de patologias com manifestações fisiopatológicas diversas. Por que o câncer chama câncer? Dúvidas aqui? Vou indo adiante. Qualquer coisa vocês dão um joia aí que eu vejo. A questão número 2, ela diz o seguinte: segundo a Lei Federal 8080 de 1990, vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionamento de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Como eu citei para vocês, aqui no Brasil, o INCA é o responsável por realizar o monitoramento das incidências, prevalências e mortalidades pelos diferentes tipos de câncer. Observe o quadro abaixo e aponte os 3 tipos de câncer com maior incidência em homens e mulheres. E o que é para ser feito? Vocês vão olhar o quadro aqui abaixo, tirar do lado o livreto do câncer, de incidência de câncer do ano de 2020, e verificar quais são os 3 em homens, quais são os 3 em mulheres, e consultar as respostas lá disponíveis. Ok? Atividade avaliativa, a questão número 3 da atividade avaliativa 1 é semelhante à anterior, porém, aqui vocês têm que apontarem para a vossa região e dissertarem, vocês vão ter que escrever. Vocês vão escrever lá de qual região vocês são, se é da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul, e colocar os 3 principais tipos de câncer mais incidentes na vossa região. Aqui na região norte, está aqui na figura 2, na página 59 do livreto. Região nordeste, está na página 67. Região centro-oeste, está na página 77, na figura 20. Só olhar os 3 primeiros de homem e os 3 primeiros de mulheres. Região sudeste, está na página 82, é a figura 25. E a região sul está na página 87, na figura 30. Eu coloquei isso em destaque também no mural. Não sei se vocês perceberam, mas a partir das primeiras respostas dos questionários, eu vi que algumas pessoas estavam olhando o quadro de cima. E o quadro de cima ele inclui doença de câncer de pele não melanoma. Ele é o de maior incidência tanto para homem quanto para mulher. Né, mas só que eles não entram nesse computo geral aqui, porque ele é excluído devido à sua baixa gravidade e letalidade, tá bem? Então, essa aqui são os quadrinhos para responder a questão 3. E claro, quando vocês forem responder lá na atividade avaliativa, não vai aparecer os pontos dessa atividade, porque eu preciso validar eles no sistema, né? Então, eu vou olhar suas respostas, verificar se elas estão corretas, e elas serão validadas posteriormente. A questão número 4. O processo de oncogênese em geral acontece lentamente, podendo levar até mesmo anos para que uma célula cancerosa dê origem a um tumor visível. Quanto aos tumores sólidos, a oncologia costuma caracterizá-los entre benigno e maligno. Eu destaquei os sólidos aqui porque tem o tumor líquido também, que é o tumor sanguíneo. Baseado nas características descritas destes tumores, preencha os espaços, né, que correspondem a cada um desses 2 tipos. Aí tem uma pequena descrição aqui: crescimento de forma organizada, com cápsula tumoral, com capacidade de expansão, e aqui está maior grau de autonomia, capaz de se infiltrarem, de ir até outros órgãos. E aí você marca as opções. Cuidado, porque quando tiver esses quadradinhos, você podem marcar as 2 opções, inclusive, se vocês quiserem marcar as 4. Mas estará errado. Pô, ninguém está falando nada, eu estou seguindo adiante, tá? Questão número 5. O câncer é uma doença com características genéticas, né, não necessariamente hereditária, o que significa que a maior parte
dos cânceres mais comuns é causado por mutações adquiridas, possivelmente associadas ao ambiente em que o organismo vive. Aí eu coloquei entre parênteses ali, epigenética, né? Considerando tais alterações, nosso organismo ele possui alguns meios para que ocorra controle sobre essas mutações, para efetivamente ter controle sobre o funcionamento e principalmente sobre o crescimento e divisão celular. Baseado nessas afirmativas é para marcar as opções corretas, né? Ou seja, você pode marcar mais de uma opção baseado nas afirmações que estão aí, né? Os proto-oncogenes estão envolvidos no crescimento e na divisão celular. Os genes supressores de tumor estão envolvidos no controle de crescimento e divisão celular. Os genes de reparo do DNA estão envolvidos na correção de DNA danificado. Enfim, estão certas, estão erradas, bem, só para identificar. Os proto-oncogenes, apesar desse nome, eles codificam proteínas que ajudam a regular o crescimento e a diferenciação celular. Não necessariamente significa que ele é uma coisa ruim por ter esse nome, tá, gente? O problema é quando ele sofre mutação mesmo. E já os genes supressores de tumor, o nome dele é mais relacionado à função mesmo, né? Ele retarda a divisão celular para que lá uma enzima chamada DNA polimerase consiga reparar os erros do DNA ocorridos durante a duplicação, né? Ou indicar as células que possivelmente venham a sofrer ou devam vir a sofrer apoptose, né? Questão número 6. O câncer tem causa multifatorial, ou seja, tem inúmeras causas para o câncer. Há diversas causas externas e internas relacionadas à sua origem no organismo, inclusive interações entre as causas que possam vir a promover o surgimento da doença. Como aponta a figura, entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas, e as mudanças e exposições provocadas ao ambiente, os hábitos e estilos de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Ademais, entre 10% e 20% dos cânceres estão atrelados a fatores internos, como hereditários, fatores hormonais. E a seguir, eu solicito que marque apenas as opções que apontem para fatores externos, tá? Como causa do câncer. Ok? Aí tem essas opções lá, as que forem fatores externos, que são esses fatores da balancinha aqui, que está mais baixa, você marca aí. Pode ser marcado também mais de uma opção. A questão número 7 diz: após o diagnóstico confirmado para câncer, a equipe de saúde deverá discutir junto ao paciente as melhores opções de tratamento para cada caso. Os principais tratamentos hoje no Brasil são procedimento cirúrgico, que é a modalidade inclusive mais antiga de tratamento, né? Pode ser curativa quando em estágio inicial da doença. A quimioterapia, em que utiliza medicamentos potentes ou combinações de medicamentos, né, a fim de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células, e a radioterapia, lançando mão de radiação ionizante para destruir ou inibir o crescimento das células anormais. Para todos esses procedimentos, efeitos colaterais em tecidos ou células saudáveis, ou seja, em células não cancerígenas, são esperados. Quanto ao potencial impacto do tratamento para o câncer na tolerância ao exercício, o que eles apresentam em comum? O que esses 3 tratamentos apresentam em comum? Lá no e-book de vocês veio um quadro muito didático sobre isso, né? Ficou bem bacana a exposição daquele quadro, para quem montou teve uma excelente ideia, né? De mostrar quais são os impactos relacionados aos diferentes tratamentos. Aqui eu citei 3, lá são 5 tratamentos, porque lá adicionam outros 2 tratamentos mais atuais. E o que ele causa? Dor geral, dano cardíaco, perda de peso e perda de massa muscular. É um assunto muito abordado atualmente isso, perda de peso e perda de massa muscular. Náuseas, vermelhidão, irritação e fadiga. Pode ser marcada aí mais de uma alternativa também. E a última questão, e talvez a que está causando alguma polêmica, né, é a questão 8. A prevenção ao câncer engloba ações realizadas para o não desenvolvimento da doença, sendo a
prevenção primária a ação que evita a exposição aos fatores de risco e a adoção de um modo de vida saudável. E a prevenção secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas, por exemplo, lesões causadas pelo vírus HPV ou pólipos nas paredes dos intestinos, ou cânceres assintomáticos iniciais. Dentre as exposições aos fatores de risco, podemos classificá-las em modificáveis, que se referem principalmente ao hábito de vida, e não modificáveis, relativo à herança genética e ao tempo. Aí eu solicito aí nessa questão que marque a opção abaixo, segundo os fatores de riscos entre modificáveis e não modificáveis. Bem, parece uma questão simples, na verdade é um tanto simples a questão. Mas, dentre os fatores apresentados, se você chegar para o seu paciente e perguntar para ele, você consome álcool? Ele vai te responder se sim ou se não. A partir de amanhã, é possível eu modificar esse hábito? Aí você vai entender se ele é ou não modificável. O senhor ganha peso, ou a senhora ganha peso constantemente? A partir de amanhã, esse fator, ele pode ser modificável ou não? A idade, a cada dia a gente fica mais velho, certo? Tudo bem que a gente comemora uma vez por ano apenas, mas é um fator que pode ser modificável? Assim sucessivamente. Tá? Eu vou dar um destaque aqui para que a gente vai até comentar na dúvida sobre o IMC aos 18 anos. Ficou com, talvez, eu percebi, né, baseado nas perguntas e inclusive na dúvida apresentada pela colega no mural, que eu vou abordar após essa parte aqui, que tenha um entendimento dúbio, né? Eu conversei aí com a Luísa e pensamos em algumas possibilidades do que fazer para atualizar isso aqui, né? A gente vai colocar um asterisco e melhorar a informação colocada aqui para vocês, tá? Porque IMC aos 18 anos, se a pessoa não tem 18 anos, ele pode ser modificado. Mas se a pessoa já tem 19 anos, é impossível modificar o IMC aos 18 anos. E o IMC aos 18 anos é um fator de desenvolvimento de câncer de mama para as mulheres, para aquelas que apresentam sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. Tudo bem? Alimentação, infecção por vírus e tabagismo também são os fatores aqui que podem ser classificados como modificáveis e não modificáveis. Tá? E continuando ainda dentro da questão 8, mas já indo para o próximo tópico, né? Eu trouxe aqui a pergunta da Adriana. Ela mandou para a gente no modo privado, né? Olá, professor, tudo bem? Espero que sim. Fiquei com dúvida quanto à questão 8 relacionada a fatores modificáveis e não modificáveis. No item IMC aos 18 anos, leia-se manter IMC na faixa entre 18,5 e 24,9, ou seja, na faixa de eutróficos. Quanto à infecção por vírus, seria assim um fator modificável, uma vez que tomada a prevenção de vacinas como hepatite B e hepatite C? Nós temos vacinas para hepatite B, mas não para C e nem para A, por enquanto. É interessante também que ela foi no site do INCA, né? E os fatores de risco associados a essa doença me gerou dúvidas quanto à interpretação desta questão. Desde já agradeço, abraço e boa semana. Bom, realmente ela não foi a primeira que apresentou esse tipo de dúvida devido a eu ter percebido, nas pessoas que responderam anteriormente o questionário, o entendimento dúbio da pergunta, né? Então, por isso eu já coloquei lá no mural uma resposta para facilitar aí o entendimento, né? E eu coloquei um caso clínico, porque sempre quando a gente compara alguma coisa, a gente tende a melhor entender, né? Então, para melhorarmos a reflexão sobre a questão, pense em um paciente de meia idade, entre 40 e 59 anos, queira iniciar um programa de treinamento ou o tratamento de fisioterapia sob sua supervisão. E esta pessoa apresenta os seguintes fatores de risco: consome bebida alcoólica, ganha peso constantemente, envelhece a cada dia que passa, possui histórico familiar relacionado ao câncer, tem um baixo nível de atividade física. Quando ela tinha 18 anos, apresentava IMC com classificação de sobrepeso ou obesa, tinha uma péssima alimentação
já havia sido infectada por vírus, como hepatite A ou C ou HPV, e é tabagista. Dentre esses fatores de risco apontados acima, em quais deles você consegue fazer uma intervenção para que ele seja alterado, né? Aqueles que você consegue apresentar modificação, ele será modificável. Os que isso não for impossível, ele será não modificável. A partir daqui, eu creio que ficou um pouco mais claro quais seriam esses fatores, né, que seriam possivelmente modificáveis e não modificáveis. Contudo, um outro colega postou já agora às 4 da tarde, eu consegui colocar ainda no momento síncrono aí para a gente conversar, ele postou o seguinte lá no mural. Boa tarde, professor. Realizei a entrega da atividade, porém percebi que o gráfico que mostra a porcentagem respondida, a maior dúvida ficou em relação ao IMC aos 18 anos. Pois se levarmos em conta a descrição aqui dada como exemplo, o mesmo seria não modificado, uma vez que o exemplo é de um indivíduo de meia idade. Porém, poderia também ser modificável no caso do indivíduo estar na faixa etária dos 18 anos. Acho que ficou um pouco dúbio para interpretar. No meu caso, eu entendi como não modificável, pensando no exemplo dado como referência. Obrigado. Realmente o exemplo que eu dei, ele facilitou o entendimento. E claro, a gente sempre vai ter algum tipo de interpretação diferente, isso é comum e é importante que vocês deem esse feedback para a gente, né? Porque nós elaboramos, eu e o professor Fabrício, o questionário, trocamos ideias, figurinhas, lemos e respondemos esses questionários, e na nossa visão que está fazendo essa leitura com alguma constância, parece que não seria dúbio, né? Parece que seria algo para a gente rememorar realmente. Bom, lá com 18 anos, em uma anamnese que você faz com sua paciente, qual que era a classificação do IMC dela? Se ela lembrar o peso e a estatura, ela vai te informar. É possível modificar isso ou não? Essa foi a nossa intenção ao criar a pergunta, né? Mas, como eu disse para vocês, pode ter gerado aí um entendimento dúbio. E a gente vai fazer essa correção, sem problema algum. Agora, a gente tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Alguém se inscreveu que eu não vi? Por aqui ainda não. Acho que não tinha ninguém de mão levantada. E aí, pessoal, alguma dúvida? Aqui por mim não, Olha, tá bem tranquilo. Aqui também é tranquilo. para mim também foi super esclarecedor, muito, muito bom. Agradeço muito. Então, o nosso primeiro encontro foi esse, né? Ele está mais relacionado a um esclarecimento, a um apanhado geral para adentrar ao tema um pouco mais específico, ao exercício físico, né? A nossa próxima atividade avaliativa, ela vai estar disponível a partir do dia 10/5, e como eu disse lá no cronograma, ela vai ter relação com a unidade 2 do e-book, tá? Eu agradeço aí a presença de todos. Obrigado, professor, por vir me assistir. E até o próximo plantão, né? Na verdade, até sábado eu vou participar também da aula, e na terça estamos juntos novamente para tirar as dúvidas. Beleza? Obrigado, boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau.